Paz do Senhor Jesus, igreja. Lucas capítulo 7. O centurião de onde? Que era Cafarnaum mesmo? Era uma região? Era o que mesmo? Era uma cidade de Cafarnaum. Vamos lá. Ele era um centurião. Centurião, que quer dizer? Comandante de uma centúria, de 100, comandante de 100 soldados. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Quem entrou em Cafarnaum? O Senhor Jesus. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, moribundo. Vamos fazer o que quer dizer doente, moribundo? Quase à morte. Talvez essa tradução, aqui na outra tradução diz que doente quase à morte. Tá bom? Quem entendeu, diga amém. Embora a tradução é antiga, mas eu gosto muito dessas Bíblias que tradução antiga, ela tem uma linguagem mais original. O verso 3, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, se te incomodes, se não te incomodes, porque não sou, eu não entendi, eu não sou digno. Ele morava num rancho, na beira de uma favela, é isso mesmo? Não, ele era um centurião, era um comandante. Ele disse, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra. Não foi umas, foi uma palavra singular. E o meu criado ficará são, ficará curado. Agora, olha o versículo 8. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Alguma tradução diferente aí? Como é que fala? Por gentileza, alguém tem uma tradução diferente? Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Em alguma outra tradução da linguagem diz, eu sou um homem que tenho autoridade. Eu tenho autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele. E ao outro, vem, e ele. E ao meu servo, faz isto, e ele. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem mesmo ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Quem crê nisso, diga amém. Amados, eu qualquer momento, eu vou falar isso, é um sentimento do meu coração. Não quero que ninguém sinta ofendido, cada um é feliz naquilo que você é, naquele corpo que você tem. Mas eu estava conversando com uma certa pessoa, e essa pessoa muito mal, e inclusive
a situação dela gravíssima por causa da obesidade. Então, a obesidade hoje é uma doença gravíssima, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em razão da alimentação. Estados Unidos é um dos países mais obesos do mundo. A alimentação deles lá é os foods da vida. E quando eu olho para o pastor Jeff, me inspira. O pastor Jeff pesava 150 quilos, é isso mesmo? Não era tanto. Era 130. Você está com 86. Eu fugi, mas dá quanto? Dá quantos quilos que ele perdeu? Qual era o produto que você tomou para emagrecer? Fechou a boca. Isso, irmão, eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Eu estou vivendo um pouco, não é que eu estou gordo, eu pesei 112 quilos, hoje eu estou com 100 quilos, mas eu preciso perder pelo menos mais 10 quilos. Meu estado de saúde não está bom, inclusive amanhã vou ao médico, aí a diabetes instalou de uma forma violenta, e eu preciso me cuidar. E a obesidade, ela está intrinsecamente formada na vida sedentária, na vida da obesidade e por aí. Então, o que eu estou propondo? Eu vou orar a Deus para a gente orar, fazer um propósito. Porque, convenhamos, comer é uma das coisas mais gloriosas que tem, fala a verdade. Mas engordar não é nada bom, não é nada saudável. Os irmãos sabem disso. Não é nada saudável. Agora, emagrecer, quando você começa a engordar e você diz, agora eu vou emagrecer, você enfrenta uma luta muito grande. Porque a partir de um instante que o seu corpo acostuma com aquela dose de caloria, de alimentação, sei lá, aí você tem uma dificuldade muito grande para voltar ao estado normal. Inclusive, até ouvi dizer assim, o Jeff, quando era mais gordo, ele era até bonito, agora ele ficou feio. É melhor feio, com saúde, do que... Não é verdade? Então, meus amados, eu gostaria de que Deus fizesse uma obra na nossa vida. Quem é que gostaria de orar para Deus fazer essa obra na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Sem sacrifício, sem precisar fórmulas, sem precisar tomar remédio para aquele efeito sanfona. Hoje está magra, amanhã está gordo. Não, isso não funciona. Jesus é poderoso para fazer uma obra em nossa vida. Eu tinha um irmão em Belo Horizonte, querido irmão, o nome dele já é de saudosa memória, o nome dele é Idelbrando. Ele pesava 170 quilos. Só que ele era um homem de 1,90 m. E um dia eu encontrei o irmão Idelbrando, inclusive o irmão Inácio lembra dele. E aí um dia Idelbrando estava chorando. Eu disse, o que é que houve? Ele falou, eu estou sofrendo tanto com esse problema. Não tem roupa que me serve. As pessoas me veem e ficam reclamando. A minha esposa disse que não aguenta mais o ronco. Ainda bem que eu não ronco, não é, Graça? A Graça disse assim, Ademar, para de roncar. E eu disse para ela, para de me incomodar, deixa eu dormir. É uma guerra. A irmã Marinês disse que não aguenta mais, o Ricardo também. Aí ela disse assim, compra um aparelho. Que aparelho? Me deixa dormir.
Mas enfim, o irmão Hildebrando orou a Deus. Ele disse: pastor, eu orei a Deus e disse: Senhor, eu quero um corpo saudável. E o Senhor Jesus deu a vitória para ele. Quem crê que Deus pode fazer isso? Amém. Deus pode fazer. Não é o assunto de hoje. Eu só estou trazendo isso porque eu senti de falar isso com os irmãos. Tudo o que pedirdes ao Senhor em oração, crendo, e Ele faz a obra. Por isso que o nosso corpo é um templo. Eu vou repetir, o nosso corpo é o templo. E se o nosso corpo é o templo, que tal manter esse templo saudável? Deus abençoe. Esse centurião era um homem de autoridade, mas não era só de autoridade. Ele era um homem amigo. Ele era um homem que tinha amigos. E não só amigos, ele era um homem de influência na cidade e um homem de respeito. Agora, aqui está um negócio tão impressionante que me chama a atenção. Ele não era judeu, ele era um cidadão romano. E os judeus amavam esse cidadão, porque esse homem era cercado de boas obras. Irmão, tem pessoa que não é crente, e não é pelo fato de ser católico ou crente ou espírita, mas nós precisamos ter uma natureza de amor, uma natureza de misericórdia e uma natureza de bondade. Como é a pessoa ser boa, a pessoa ser caridosa, a pessoa ser querida, não define nenhuma religião. A presença de Deus faz nós termos esse caráter de uma pessoa que está disposto a servir. Amém? Ele era um cidadão romano. Aliás, se você fosse analisar no aspecto dele ser um homem comandante, todo comandante por natureza é um homem duro. É um homem que tem, digamos, na tutela dele, uma liderança, uma autoridade. Então, quase que olhando o indivíduo para ser uma autoridade assim, ele tem que ter uma postura dura. Mas não é verdade. Às vezes a nossa postura pode ser uma postura mais branda, mas desde que nós tenhamos autoridade. E a autoridade não é dada apenas pelo homem. A autoridade vem do Senhor. Eu estava lendo uma passagem muito interessante, no capítulo 19 de São João, capítulo 19 de São João, verso 10 e 11. Olha o que é autoridade. Vamos lá? Diz assim o verso 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: não falas a mim? Porque Pilatos interroga Jesus e Jesus fica calado. Você não vai falar comigo? Não sabes tu que eu tenho poder, ou que eu tenho autoridade para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Toda autoridade, todo poder vem de onde? Ele é autoridade. Mas aquele que me entregou a ti, aquele que me entregou a ti, ele maior pecado tem. Fica tranquilo. Agora vamos para Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades ou à autoridade,
superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Ele. Então, quando o homem está... Amém, irmão? Aleluia. Deus está levantando uma geração pentecostal aqui. Olha o tamanho dele, está ali, ó. Só vê a cabeça. Está começando a falar. Imagina a hora que ele falar bem. E ele estava regendo a pouco instante, fazendo tudo. Aí quando eu olhei para ele, ele ficou sério e continuou regendo. Esse moleque vai ser uma bênção. Mas voltando aqui, então a autoridade vem de Deus. Irmãos, é uma das coisas mais lindas, a autoridade que Deus dá para o homem. Esse centurião, meus amados, ele tinha autoridade, mas era um homem bom. E ele, num dado momento, construiu as sinagogas dos judeus. Eu estava lendo uma história, abro aspas aqui. O pai desse presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, na época daquele holocausto violento que eles estavam à caça de judeu, o pai dele construiu nos Estados Unidos uma espécie assim de uma vila e abrigou todos os judeus que estavam dispersos nos Estados Unidos. E era uma cidade, era uma espécie assim de um condomínio fechado. E dentro desse condomínio que ele colocou só judeu, ele construiu uma sinagoga para aquele povo. Enquanto Hitler estava matando e fazendo toda desgraça, os judeus dos Estados Unidos estavam ali acobertados e guardados. Eu entendo o seguinte: faz o bem, que o Senhor te recompensa. No livro de... Olha que coisa linda. Gênesis. Eu estou trazendo aqui a lembrança dos irmãos. No capítulo 12 do livro de Gênesis, o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra aqui foi Deus falando com quem? Não entendi. Deus falando com quem? Abraão. Abraão era quem mesmo? O pai da nossa fé. Abraão foi o pai do judaísmo. Foi dele que descendeu, portanto, o judaísmo. E dele descendeu também a nossa firmeza no Senhor. As obras dele, a fé dele, a forma como ele conduziu. Por isso, Deus falou assim: Abraão, quem te abençoar, eu abençoarei. Quem abençoar Israel, Deus abençoa ele. Quem crê nessa palavra diz amém. Quem abençoar. Portanto, eu acredito nisso, que quando você abençoa alguém, essa bênção vem para você. Esse cidadão romano construiu a sinagoga e todo mundo ficou grato. Quem é que, né, num momento de luta, de repente esse cidadão viu passando mal um enteado dele, um empregado, vamos dizer assim, um empregado. Eu nunca vi dizer que patrão ama tanto empregado assim, a ponto de preocupar. Pois é, as pessoas que têm um senso de Deus na sua vida, ele preocupa com todo mundo.
Eu não estou dizendo que todo patrão tem esse sentimento capitalista, que é só dele. Eu conheço muitos irmãos que Deus abençoa e prospera, e ele tem um coração aquebrantado nas coisas de Deus. Aliás, eu quero estimular os irmãos. Você quer a bênção de Deus? Não seja apegado aos bens desta vida. Você quer a bênção de Deus? Faça o bem. Você quer a bênção de Deus? Ama aqueles que colaboram com você. Eu sei que na cabeça de empregado, patrão é um explorador. Mas você não pode, de maneira alguma, por causa da opinião de um ou dois, enfim, você radicalizar. Não é assim. Deus na nossa vida nos faz entender a miséria dos outros. Esse cidadão, meus amados, fazia o bem e de repente o seu empregado começa a passar mal. E ele ficou sabendo do Senhor Jesus na cidade de Cafarnaum. Vamos voltar lá? Olha como é que o texto diz. Depois de concluir todos os discursos perante o povo, ele ia passando, ele entrou na cidade de Cafarnaum. Nisso, o centurião ficou sabendo que Jesus estava lá. O que é que o centurião fez? Vamos lá. O seu servo doente, o seu empregado doente, ele, no verso 3, ouvindo falar que Jesus estava ali, ele convidou os anciãos, os judeus, ancião, para quem não sabe, são as autoridades da igreja, chamada, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Parece que eu estou falando com um pessoal que não conhece Bíblia. Vamos lá mais uma vez. Os anciãos, quem são eles? Judeus que fazem o quê? Cuidam do quê? Sinagoga. Porque alguém vai entender. Sinagoga não é do diabo, pastor. Não tem nada a ver com aquele texto de Apocalipse. Não tem. Sinagoga é onde os judeus congregam até hoje. Alguém conhece alguma sinagoga de judeu aqui em Curitiba? Quem conhece? Tem sinagoga. É o mesmo que templo. Então, os judeus receberam o convite daquele senhor, dizendo o seguinte: vai, me faz esse favor, pede o Senhor Jesus para vir na minha casa, que eu estou com meu servo doente, para ele curar meu servo. E o que os anciãos fizeram? Atendeu o pedido. E quando ele chega para Jesus, olha o que disse os anciãos: Senhor, atende, esse homem é bom. Aleluia. Senhor, atende, é um homem bom. É um homem que tem um coração bom. Ele é tão bom que ele até a nossa congregação, a nossa sinagoga, ele construiu. Quem está entendendo, diga amém. Ora, Jesus da linha o quê? Da linha judaica, da mesma linha, da mesma linhagem, do mesmo povo. Jesus disse: ok, eu vou atender o pedido. Essas coisas me atraem muito, isso aqui me chama muita atenção. Que alguém pode dizer: pastor, não era uma mera coincidência. Não é mera coincidência, irmão. As coisas de Deus ficam nos anais da eternidade. O que você faz está escrito diante do Senhor. Faça o bem, ama as pessoas, para você ver qual é a resposta que Deus vai te dar. A Bíblia diz que tudo que o homem
plantar, isto também. O indivíduo só planta mal, só faz desgraça, e ele quer colher o quê? Faz o bem, para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aí, irmãos, Jesus prontamente atendeu o pedido daquele cidadão. E Jesus está indo. Mas em casa o centurião, o romano, ele começou a pensar assim, dá para a gente conjecturar junto? Vamos pensar. O que ele pensou? Puxa, Jesus na minha casa? Eu miserável como sou, Jesus na... Ah, não. Não é que ele morava num rancho, ele tinha uma casa bonita, certamente, mas ele pensou o seguinte, eu não sou digno, ele aqui na minha casa. Quem está entendendo, diga bem. É isso mesmo ou não? Vocês estão com a Bíblia na mão? Vamos lá, olha o que esse homem vai falar. O versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava a caminho, o centurião manda amigos, portanto ele tinha religiosos que admirava, e ele tinha amigos que estavam ao seu lado também. Ele chama alguns amigos e disse, amigos, você pode me fazer um favor? É que eu pedi para Jesus vir aqui em casa atender meu servo. É um negócio tudo fora de lógica. Centurião, amigo, servo, ele é autoridade, minha casa, eu não sou digno. Então, irmão, Deus trabalha nestas coisas. Eu não sou digno, como é que eu vou receber esse homem? Amigos, vocês me fazem um favor? Pois não. O que o senhor quer? Jesus está vindo. Ele falou que vai vir atender o meu pedido. Mas eu não estou em condição de recebê-lo na minha casa. Você pode dar um recado para ele? Olha o recado. Esse é o recado mais glorioso que você pode imaginar. Vamos lá. Olha o recado que ele manda dizer. O versículo 6, ele vai dizer, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Verso 7, por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Eu não fui, não é por preguiça, não é por má vontade, mas eu sou tão indigno. Primeiro, eu não sou digno de receber o Senhor no meu telhado. Segundo, eu nem sou digno, eu sou indigno de estar com o Senhor. Ah, para com isso. Aleluia. Ele colocar abaixo de um miserável. Aquele que se humilha, Deus exalta. Aleluia. Ah, que coisa gloriosa. Nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra. A palavra do Senhor é autoridade. Por que olha como é que o homem reconheceu a palavra de autoridade. A palavra do Senhor é autoridade. O meu criado, se o Senhor disser uma palavra, meu criado vai ficar são. Por que eu sei disso? No versículo 8 ele vai dizer por que ele sabe. O verso 8 vai dizer, porque eu também sou um homem que recebi autoridade. Eu sei o peso das minhas palavras. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu digo a esse vai, ele não pergunta duas vezes, ele vai, porque ele sabe que quando eu mando tem que fazer. A minha palavra é autoridade. Quando eu digo aquele vem, e ele vem. E não é só soldados que estão ao meu comando. Eu falo também com os servos que me servem.
Eu digo, servo, vem, e ele vem. Faz isto, e ele faz. Eu sei o que é o peso da palavra. Aleluia. Se o Senhor abrir a boca e falar para meus servos que o Senhor vai curar, uma palavra afirmativa é o suficiente. A bênção vai chegar na minha casa. Os irmãos percebem que para receber as bênçãos de Deus não é muita conversa, não é muita lorota, é só crer numa palavra só. Uma palavra só. Deus tem poder, e quando Ele fala, os céus e a terra ouve a sua voz. Meus irmãos, uma das coisas mais lindas é quando eu e você, quando nós reconhecemos a autoridade do Senhor. Eu sei o que é autoridade. Jesus falou para Pilatos: você tem autoridade? Sim, eu entendo, porque a autoridade foi dada pelo Pai. Aleluia. Jesus falou para os discípulos assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Todo o poder foi me dado, todo o poder, nos céus, na terra. Todo o poder. Aleluia. E eu creio nesse Jesus que está aqui para fazer algo. Meus amados, não tem nenhum mistério nisso, não. Aí alguém vai dizer: pastor, mas Jesus cura? Claro que Ele cura. Jesus resolve. Eu tenho a palavra dEle, eu creio, Ele é a autoridade. O que Ele fala, a sua palavra é a verdade. Aleluia. Aí você vai dizer: por que a igreja A e B não faz isso? É porque eles não creem. Não é outra coisa, não. Mas quem crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Jesus tem poder para curar. Isso aqui não. Prega a palavra, anuncia a palavra, fala da palavra como ela é, e deixa o restante que o Senhor faz a obra. Amém? Aquele homem reconhece a autoridade do Senhor. E nós estamos aqui dizendo: Jesus, o que o Senhor quer fazer, ninguém pode impedir. O Senhor faz, e o teu nome é glorificado. O Senhor faz, porque o Senhor tem poder. O Senhor faz, porque a vontade do Senhor é soberana nos céus e na terra. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele é um Jesus que exerce poder sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe. Eu mostrei aqui uma coisa que me encanta, é exatamente quando o homem reconheceu e definiu bem o que é autoridade. O que é autoridade? O que é o poder? É a quem Deus concede. Deus te abençoe.